Bom, temos muitos assuntos para que a gente possa falar do Banco Master. Eu queria começar pela reportagem da própria Natália Portinari, que está na nossa página do UOL hoje, e que fala que as fraudes do Banco Master denunciadas pelo Banco Central estão sendo investigadas em conjunto no Supremo Tribunal Federal. O Banco Central alertou o Ministério Público de que, além do caso do Banco de Brasília, foi detectado um desvio de 11 bilhões e meio de reais do Master para os fundos que comprovaram títulos podres. Queria que você contasse para a gente a sua apuração do dia, Natália. Então, Fabiola, é muito importante a gente entender, né, que essas fraudes que estão sendo investigadas no Banco Master, elas têm uma cronologia conjunta, né? Por que o Banco Master ficou sem dinheiro? Então, isso é que os investigadores tentam descobrir e o BC deu algumas pistas disso nas denúncias que fez. Uma delas, das denúncias, fala de um desvio de 11,5 bilhões que foi feito do Master para empresas que faziam empréstimos falsos. Então, o que acontecia? O Master tinha um mecanismo de tirar esse dinheiro do banco e parar ali, em última instância, no bolso de laranjas que eram ligados à REAG, né, que é uma gestora que está sendo investigada também naquela investigação da Operação Carbono Oculto, por uma ligação com lavagem de dinheiro do crime organizado, do PCC. Então, a REAG ela tem fundos nos quais eram aplicados esses empréstimos. Então, o caminho era o seguinte: saía o dinheiro do Master, ia parar em empresas de laranjas, pessoas que são ligadas aí ao Master. Essas empresas, por sua vez, faziam aportes nesses fundos de investimento da REAG, e desses fundos de investimento da REAG, o dinheiro ia parar em títulos podres. Então, os fundos, eles compravam títulos que não valiam nada, e assim eles tiravam o dinheiro, e aí ele ia parar daí em outras empresas também em nome de laranjas. Então, a gente tem que entender que tem uma triangulação, né? No mercado financeiro, muitas coisas funcionam assim, com muitas etapas, muitas camadas, o dinheiro vai passando de mão em mão, mas no final das contas ele ia passar ali para pessoas que estavam ligadas à própria REAG. E o que é isso? Nada mais é do que uma maneira de tirar dinheiro do Master, né? Quando você tem um banco, você tem uma instituição que tem bilhões ali sob gestão, o banco não pode sair distribuindo esse dinheiro porque isso vai chamar a atenção do Banco Central. O banco não pode passar tudo, por exemplo, para a conta do Daniel Vorcário, né? Então ele precisa fazer toda essa triangulação para que pareça que estão sendo feitos investimentos com esse dinheiro, né? Então, o que ia aparentar ali para os reguladores que estavam vendo é que os fundos tinham investimentos e até aí tudo bem. Só que aí, se você for ver esses investimentos, quais eram? Tinha ali crédito de carbono que não valia nada, tinha título podre do BESC, né? Que é uma coisa que está chamando a atenção agora, que é um esquema que é muito interessante porque, na verdade, eles usam títulos de um banco extinto de Santa Catarina, que não valem mais nada praticamente, e inflam o valor nas transações ali dos fundos da REAG para dizer que aquilo ali era dinheiro, né? Então, através de todos esses mecanismos, eles conseguiram tirar dinheiro do Master. E aí, como é que a gente entra na questão de que isso tudo está conectado? Essa denúncia do Banco Central, ela foi parar em um inquérito antes, que estava na primeira instância. Quando os casos subiram para o STF, subiram juntos, né? O caso que falava desses fundos e o caso que fala da fraude do MRB. E eles estão sendo investigados agora em conjunto no STF, porque o que acontece? Quando o Master ficou sem dinheiro, ele teve que apelar para quem? Para um banco público, um banco estatal. E aí é que entra toda aquela fraude dos ativos do BRB, que a gente já está discutindo aí faz meses, né, na imprensa, de como o Master usou o Banco de Brasília para conseguir injetar caixa, né, no banco para tentar resolver um problema de liquidez antes que o banco quebrasse, né, no final das contas. É isso. Pode ficar mais um pouquinho, Natália? Quer continuar no papo aqui do Banco Master? Então vamos ficar na tela, porque eu quero passar agora para o Maílson da Nóbrega. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvi-lo a respeito de todos esses assuntos envolvendo o Banco Master, né? As pessoas estão falando dos tentáculos do Banco Master. A Natália traz aí essa situação relacionada aos fundos, né? E agora tem também os prejuízos que isso podem trazer aos estados e aos municípios, de uma forma mais ampla. Maílson, como é que você tem visto o caso do Banco Master? Já dá para estimar o tamanho do prejuízo? E quem são os prejudicados em tudo isso, né? Olha, Fabiola, provavelmente não é a maior intervenção da história do Banco Central, né?
você teve coisas mais amplas, como do Banco Nacional, do Banco Bamerinos, do Banco Comindi, lá nos anos 90. Mas é seguramente o mais barulhento, o que mais evidenciou a tentativa de influência política para reverter a decisão do Banco Central, né? E teve muita gente, inclusive no mercado, achando que o Banco Central realmente cochilou, demorou muito a agir, né? E eu acho que um exame mais cuidadoso desse processo mostra que o Banco Central agiu muito bem nesse processo, né? Em primeiro lugar, porque a intervenção é um processo muito, vamos dizer, duro, né? É um processo de grandes custos para investidores nesses bancos, para os acionistas dos bancos, e, portanto, o Banco Central precisa ter muito cuidado quando faz uma intervenção, porque ela não é reversível facilmente. A convolução no outro tipo de intervenção é muito difícil de acontecer, né? Então, saiu agora, a Malu Gaspar do Globo divulgou hoje um relatório do TCU mostrando que o Banco Central agiu corretamente nesse caso, não teve a precipitação que insinuou o ministro do Tribunal do TCU, não é? Enfim, por outro lado, é realmente uma das grandes aventuras do mercado financeiro brasileiro, né? Eu acho que eu acompanho isso pelo menos há 40 anos, participei de algumas decisões relacionadas a esse tipo de intervenção. Não há na história do Brasil um caso tão rumoroso, né? Com ameaças de reversão de uma decisão que é da competência exclusiva do Banco Central, o que seria uma catástrofe para o mercado financeiro, para a economia brasileira, um caso inédito em que um órgão de assessoria contábil para verificar o cumprimento de regras do orçamento da União seria capaz de reverter, fora de sua competência, uma ação típica e exclusiva do Banco Central. Eu acho que ficam muitas lições desse processo, né? Os investidores que vão perder dinheiro, e muitos vão perder, né? Porque a garantia do FGC, o Fundo de Garantia de Crédito, é de apenas até R$250 mil, vai haver uma perda enorme para fundos de pensão dos estados e municípios. Isso vai requerer uma investigação. Por que esses fundos, um deles investiu quase R$1 bilhão de reais em títulos do Banco Marca, né? Isso vai ter que ser uma investigação. O que estava por trás dessa generosidade de fundos de pensão, que deve zelar pelo patrimônio dos seus participantes, investir num banco tão arriscado como o Banco Marca. Qualquer fundo de pensão tem que fazer análise de custo, análise de risco, né? E um banco que paga 140% do CDI não pode ser um banco que tem a confiança que deve existir no caso de aplicação de recursos de participantes desses fundos de pensão, né? Por outro lado, eu acho que o Banco Mas está morto. Isso não tem mais como reverter. Eu me pergunto por que o Vocaro continua lutando, né, para reverter essa intervenção. Em primeiro lugar, quem sabe o mínimo de mercado financeiro, de regulação bancária, e ele sabe, pelo menos isso ele sabe, não há como um banco que sofre um processo de intervenção por fraude, por insuficiências financeiras, por outras coisas graves, né, como a gestão temerária, não tem como voltar ao mercado, ninguém vai mais depositar num banco como esse. Eu chego a imaginar que o objetivo do Vocaro não é retomar as atividades do seu banco, mas é se livrar, né, das penalidades que decorrem quando o banco sofre intervenção, ou seja, o bloqueio, o congelamento do patrimônio dos acionistas, aqui acolá uma prisão, né, por fraude contra o sistema financeiro, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma página virada. Eu acho que no Tribunal de Contas a coisa já virou totalmente, né? Eu vi agora uma declaração do presidente do Tribunal de Contas da União, dizendo que ele respeita a autonomia do Banco Central, que o Banco Central agiu corretamente, ou seja, uma reversão de tudo que se vinha dizendo, né? O ministro que cuidava desse assunto do TCU chegou a ameaçar a proibição de o Banco Central vender imóveis, porque, na visão dele, estava implícita, poderia haver uma reversão.
E qualquer um que também acompanha esse caso sabe que não é da noite para o dia que vende, não patrimônio de um banco sob intervenção. Isso é um processo longo, que leva um ano ou mais, porque tem que fazer um concurso de credores, tem que ver quem tem direito a receber, quem não tem, e só então, depois de concluído esse processo, se procederá à venda dos bens. Enfim, é um banco, tudo indica que nasceu com a estratégia errada, de duplicar o seu tamanho todo ano, com operações arriscadíssimas, algumas, como o caso do precatórios, mesmo quando ainda não havia a emissão do documento pelo Supremo Tribunal Federal do direito a receber da União dos Estados e Municípios por precatórios. Era um precatório verde ainda, chamemos assim, que um dia ia amadurecer. O nível de risco que esse banco assumiu, realmente eu acho que não tem paralelo. E o Banco Central, agora também está aprovado, só para concluir, o Banco Central chamou o Banco Marca e pediu providências para evitar sua alavancagem. Isso durante um ano, E ele podia ter feito a intervenção antes, mas isso tem que ser muito cuidadoso. A intervenção só acontece quando o Banco Central tem plena convicção, com base em evidências, que ela é a única saída para evitar um desastre, uma contaminação de um banco cheio de problemas contra o sistema financeiro. Ministro, boa tarde, obrigado aqui pela presença no All News. Puxando duas coisas da sua resposta, eu queria que o senhor comentasse o comportamento de dois atores, no meio de todo esse escândalo. Primeiro, o senhor foi ministro, eu queria que o senhor comentasse um pouco o comportamento dos atores políticos. A gente viu ao longo do tempo, a gente está falando aqui desses novos capítulos do Master, mas a gente viu o pessoal tentar pressionar o Banco de Brasília, comprar o Banco Master no momento em que já se via que o Master estava vendendo terreno na Lua, o comportamento mesmo, além do próprio TCU, o próprio STF também, com o ministro Toffoli, tudo isso mais, a gente tem visto essas pressões, senadores, muita gente, na verdade, tentando salvar o Master. Eu queria que o senhor comentasse um pouco o nível de articulação política nesse sentido, mas também comentasse um pouco o comportamento do mercado. O senhor bem colocou, quando alguém está vendendo o CDI, ou o CDB a 140% do CDI, é que está com dificuldade de captação de recursos no mercado. E mesmo assim você tinha gente que estava intermediando essa venda dos CDBs do Master, Muita gente no mercado estava intermediando. Não deveria também ter o mercado falhou em algum ponto, essa liberdade total dada para poder vender mesmo terreno na Lua, quando já se verifica que há um terreno na Lua sendo vendido, títulos praticamente podres, enganosos, não deveria também ter algum instrumento, algum avanço para garantir que os investidores possam ser protegidos desse tipo de oferta? Olha, Sakamoto, começando pelo seu último ponto, eu estou de pleno acordo. Eu acho que uma das lições que ficam desse processo é que os papéis do Banco Master, no mínimo, elas falharam em examinar adequadamente os riscos desse processo. Elas dizem, não, mas o banco tinha uma avaliação adequada das agências de classificação de risco, mas tem que ser além disso. Quem faz a distribuição de papéis com esse nível de risco tem que ter um mínimo de capacidade até de alertar os seus investidores para os riscos que eles estão correndo. Eu acho que isso vai dar margem a algum avanço na regulamentação do Banco Central para chamar mais a responsabilidade essas plataformas que distribuem papéis de tamanho risco. Eu estou de pleno acordo com você. Por outro lado, do lado político, não é a primeira vez que tem pressão política quando há uma intervenção. A gente viu isso muito claramente em vários casos. Foi, por exemplo, o caso do Antônio Carlos Magalhães, quando houve a intervenção no Banco Econômico, em que ele liderou uma comitiva de deputados para sair do Congresso e ir até ao Supremo para
agir no sentido de reverter a intervenção no Banco Econômico. Teve o caso do Banco Bamerindos. O Banco Bamerindos, seu presidente era um senador, né? Tinha sido ministro do Fernando Henrique, e ele pressionou, isso é sabido hoje, né? Ele fez pressões incríveis para reverter a decisão, né? Inclusive vamos dizer, com ameaças, né, de ações contra os diretores do Banco Central, e até coisa mais grave, né? Então, eu acho que a pressão sempre existiu, só que desta vez ela é muito mais rumorosa, né? E eu acho que nesse ponto tem que destacar o papel da imprensa. Eu acho que a imprensa foi fundamental para conter essas pressões. A imprensa foi fundamental para levar o diretor do TCU para rever a sua posição, em que ele questionava, não é, a intervenção, chamou de precipitada e assim por diante. E, particularmente, jornalistas, não é, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, e particularmente a Manu Gaspar, não é, do O Globo, que tem um papel de jornalismo investigativo espetacular. Isso é muito importante porque fica claro que a economia brasileira também está protegida por suas instituições de ações políticas duvidosas, né, com origens que ninguém sabe imaginar a sua causa, né, para reverter ou evitar desastres de decisões mal pensadas de autoridades, tanto do Judiciário quanto do Tribunal de Contas da União. E como a gente sabe, instituições não são apenas as organizações, não é apenas o Congresso, os partidos políticos, né? A Presidência da República, o Banco Central, as instituições abrangem, sobretudo, a imprensa. A imprensa é parte das instituições. Os grupos de amizade, as empresas, tudo isso é parte desse conjunto amplo de instituições. E o Brasil provou mais uma vez que, nesse caso, foi o papel da imprensa e de outras instituições que fizeram reverter esse processo. É interessante o senhor puxar por aí, porque eu até queria perguntar para o professor Mayrovitch se isso está realmente acontecendo, né? Porque do ponto de vista, daqui a pouquinho a Natália traz mais bastidores sobre essa questão de julgamento e investigações do Banco Master, mas hoje, quando a gente olha a situação como o próprio judiciário está tratando o Banco Master, é possível trazer segurança, professor Mayrovitch, de que tudo está no caminho correto ou não? Bom, Fabiola, isso que você coloca é importante. Eu vou dar uma visão aqui do lado, evidentemente, dos operadores do direito. Existem, e o professor Mailson, o ministro, sabe muito bem, existem duas colocações que os operadores do direito levantam e se preocupam. A primeira delas é esse papel investigatório do ministro Toffoli, como se ele fosse um xerife, tomando o protagonismo do Ministério Público. O segundo ponto é a atuação do Tribunal de Contas da União, evidentemente por este relator, Jonathan de Jesus, que fora, estou dizendo, o meio jurídico e os especialistas entendem que não haveria competência para que ele entrasse nesse caso e ameaçasse investir no mérito, ou seja, na parte da correção da legalidade e da oportunidade e conveniência que foi a liquidação extrajudicial. 2 pontos importantes. Toffoli como xerife, o que é absolutamente ilegal e inconstitucional, inclusive ele determinando medidas, e a gente assistiu até, depois ele recuou, mas tentou até depois interferir pelo juiz auxiliar na tal acariação, na atividade de polícia judiciária, quando a função dele é outra, simplesmente verificar garantias constitucionais. Então,
Toffoli como xerife. Toffoli já praticamente tomando partido. E o segundo ponto, um ministro sem competência e até ensaiando medidas cautelares. Ele recuou ensaiando e vindo com essa história, como ressaltou o ministro, que vendas não são feitas de forma imediatas, precipitadas, e com esse ministro atuando, e também uma suspeita de que esse levantamento da liquidação, evidentemente, geraria o quê? Uma oportunidade para se pedir uma indenização por danos emergentes, lucros cessantes, e não para que o banco voltasse a atuar, que não há nenhuma condição. Então, no mundo jurídico é isso que se debate, é isso que é objeto de preocupação e, como você colocou, Fabiola, a questão da segurança jurídica. Toffoli está trazendo insegurança jurídica da mesma forma que o ministro desse órgão de fiscalização, desse órgão de auxílio ao Poder Legislativo, vem mostrando. O Sakamoto, ele tem falado aqui vários dias seguidos, né? O aroma, o cheiro né, da pizza tá por aí, né, o Sakamoto? Isso daí não acabou, não. Não, pelo contrário. O Maílson fez aqui um discurso um pouco mais otimista, mas não é assim que tá todo mundo pensando. Fala, Maílson. Eu adoro quando o Maílson fala. Uma coisa que me passou e que é uma curiosidade, nós tivemos, o ministro acabou de levantar vários casos, inclusive do Banco Econômico, e aí me veio à mente, ministro Maílson, o seguinte: à época eu já evidentemente acompanhava o caso do Ângelo Calmon de Sá, que era o dono do Banco Econômico. A primeira condenação dele, enquanto se falava, eu fui verificar aqui no meu professor Google, a primeira condenação dele foi no ano 2000. O trânsito em julgado ocorreu 14 anos depois, em 2014. E eu ainda não me lembro se ele se ele cumpriu isso ou se houve prescrição. Vai lá. Eu pensei que você ia fazer uma pergunta. Não, mas Sakamoto, só pra gente arrematar isso, porque a Natália também tem mais bastidores pra gente. Mas... um comentário rápido. A Fabíola levantou a bola, né? Essa questão, e eu acho que isso vai ao encontro do que os nossos convidados aqui falaram hoje, né? A gente tem a seguinte situação. Vamos lembrar, que a gente tá lembrando o Master, o pessoal... a novela é tão longa que a gente tá com atenção nos últimos capítulos, inclusive últimos capítulos que trouxeram revelações importantíssimas. A Natália trouxe uma matéria junto com a Amanda Rossi, com o Pedro, a respeito do patrimônio do Vorcar, o patrimônio bilionário no nome dele, no nome de outras empresas, né? Que pode ter sido a vazão de parte do dinheiro que sumiu, né? Se virou pó, né? Dinheiro como disse o ministro Maílson, dinheiro de fundo de pensão, dinheiro de investidor individual no CDB, tudo isso mais. Agora, vamos lembrar, né? Você teve muita gestão no Congresso Nacional para tentar ajudar o Master. E discutiu-se, inclusive, aumentar o valor que seria beneficiado, dos investidores beneficiados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Hoje é 250 mil cascalhos. O pessoal queria dobrar isso aí, até mais, até 1 milhão. Que ajudaria o banco e jogaria o papelote para todo o sistema financeiro. E para a gente também, porque em última instância é a gente que paga. Né? Aí depois teve toda aquela articulação, pressão, Senado, um monte de gente para o Banco do Brasil, o Banco de Brasília assumir, né, este pepino. Né? E aí o pessoal falou, não, é para assumir o banco, para dar dinheiro, não, para assumir o banco, porque já tinha um monte de questões mal explicadas entre os dois bancos, entre o Master e o Banco de Brasília. Na verdade era para cobertar a coisa. Né? Houve muita pressão, senadores, houve muita pressão de gente do Centrão, a ponto do pessoal chamar o Banco Master de Banco do Centrão, né? E aí você tem governadores que, como o próprio ministro também colocou, precisa explicar. Rio Previdência, quase 1 bilhão, Amapá, 400 milhões, São Roque, Grande São Roque, mais de 90 milhões no município também, tudo em cima de papelote podre do Master, quando o pessoal já sabia que o banco estava vendendo terreno na Lua, né? Isso sem contar, aí você começa a puxar o quê? Doações de campanha.
Aí pega direita, pega esquerda, pega um monte de gente. Doações de campanha de pessoas do entorno de Vorcaro e dos sócios do Master, né? Aí tivemos a ação lá do Toffoli, que é a ação super mal explicada, do TCU. Tivemos outras coisas que levantaram debate público e que precisam ser levadas adiante. O caso do contrato multimilionário da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, que levantou a bola para o presidente do STF, Edson Fachin, discutir a questão da aplicação de um código de conduta que deveria valer não apenas para ministros dos tribunais superiores, mas para todo magistrado. Né? Então, ou seja, vocês estão... isso, como o ministro Maíz também falamos, ele levou reflexões, inclusive, da própria Faria Lima. A gente também, o UOL mostrou matérias, a Amanda tinha feito essa investigação, a REAG, o fundo, né, que está com investigação, inclusive, por suspeita de relação com recursos que vieram do primeiro comando da capital, com relação com o Banco Master. E se o Vorcaro fala, é a delação no fim do mundo. Sabe? Fica parecendo a delação do Mauro Cid, fica parecendo brincadeira de criança, né? É por isso também que tem tanta gente tentando garantir que o Vorcaro não seja preso e saia com algum cascalho no bolso, porque no final das contas, esta ave, se piar, derruba o sistema. Ai, que difícil. Vamos lá. Tem uma notícia aqui, vou só ler rapidinho, já vou passar para a Natália. Saiu no jornal Folha de São Paulo. A defesa de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, negou em petição ao Supremo Tribunal Federal qualquer envolvimento com os perfis em redes sociais que fizeram um bombardeio digital com ataques simultâneos contra o Banco Central e investigadores no caso do Master. A manifestação foi feita ao ministro Dias Toffoli, que é o responsável por esse inquérito. No documento, os advogados dizem que Vorcaro nega veementemente qualquer envolvimento ou conhecimento sobre qualquer prática de difamação ou disseminação de fake news em face do Banco Central. Vorcaro cumpre rigorosamente as medidas cautelares, foi o que disse o advogado, que foram impostas, inclusive colaborando ativamente com as investigações. E nega, então, o ex-banqueiro nega que tenha feito uma campanha para difamar o Banco Central e os ataques, né? Aliás, né, só rapidinho, o Maílson da Nóbrega, esses ataques feitos pelos influenciadores que ganharam milhões para fazer isso tem algum efeito contra o Banco Central? Porque a credibilidade do Banco Central é algo forte, não, Maílson? Ou o senhor acha que ela foi afetada diante disso? Olha, eu acho de jeito nenhum, né? Para o que interessa, que são os regulados, para o que interessa que a opinião pública bem informada, a imprensa, que acompanhou isso muito de perto, exerceu o papel que eu mencionei aqui, isso não afeta a credibilidade do Banco Central, a meu ver, não é? No que importa. E é preciso realçar, Fabiola, que o Banco Central ele tem uma fama, digamos assim, de um dos melhores reguladores do mundo. Depois que o Banco Central aderiu ao Acordo de Basileia, em 1988, eu era ministro na época, né? O Banco Central teve um aprendizado enorme, se beneficiou enormemente de fazer parte do que se chama o Banco Central dos bancos centrais do mundo, de conviver com autoridades de outros bancos centrais dos países ricos. Alguns de seus funcionários viraram administradores desse banco de compensações internacionais, né? Muitos fizeram estágios em bancos centrais de países ricos, né? Tudo isso permitiu importar a tecnologia mais avançada de regulação bancária e aliada à competência que caracteriza os quadros de pessoal do Banco Central, isso tudo tornou o nosso Banco Central um regulador de, vamos dizer, qualidade máxima, né? Inclusive, o Banco Central foi considerado pela imprensa especializada da Europa, mais de uma vez, como o Banco Central do ano. Presidentes do Banco Central receberam título semelhante, como é o caso do Meirelles, como é o caso do Roberto Campos, né? Então, eu acho que isso precisa ser realçado. O Banco Central é um regulador de altíssima categoria, com experiência de mais de 60 anos em ações como essa que resultaram na intervenção no Banco Master.
A Natália Portinari tem mais informações para a gente sobre os bastidores aí do caso envolvendo o Tribunal de Contas da União. Porque a gente está falando dos influenciadores, mas teve esse episódio também que envolveu o TCU, né? Que queria fazer ali uma intervenção, uma fiscalização no Banco Central e voltou atrás. Conte para a gente, Natália, o que você tem de informações a respeito disso? Então, quando a gente está falando sobre essa inspeção aí, né, que o TCU tentou fazer no Banco Central, qual é a narrativa que a defesa do Workário e a defesa dos investigados está tentando propagar? Isso envolve também esses influenciadores que são suspeitos aí, né, de ter recebido dinheiro para atacar o Banco Central na internet. O Banco Central teria se precipitado, teria agido rápido demais. Na verdade, aquilo ali com o BRB era um grande negócio. Se o BC não tivesse atrapalhado, aquilo teria dado certo. O Banco Master não tinha problema de liquidez. Porque o que é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro ele opera em torno de alguns equilíbrios. Quando a gente fala de capacidade de pagar, a gente está falando de uma coisa muito subjetiva, na verdade, porque capacidade de pagar também envolve você conseguir, de repente, um empréstimo, você conseguir uma outra maneira de financiarizar a operação, né, que vai conseguir te alavancar, te sustentar por mais tempo. Então, eles estão jogando com essas palavras, com o desconhecimento mesmo do público de como funcionou ali a operação do Banco Master, para tentar dizer que, na verdade, o Banco Master não tinha problema nenhum. Qual o problema disso? O problema é que a gente já tem informações mostrando que o Banco Master era um castelo de cartas. E não só o castelo de cartas assim comum que a gente vê no mercado, era baseado também em fraudes grosseiras, né, em títulos podres, em carteiras de crédito falsificadas que foram cedidas ao BRB, então diversos títulos e papéis que não valiam nada. Então, assim, na verdade, se você parar para olhar e esmiuçar como funcionava a operação do Master, está muito claro que aquilo ali estava só esperando um empurrãozinho para demonstrar como eles não teriam capacidade de pagar ninguém, porque, na verdade, o banco estava tirando o dinheiro que chegava lá para outras finalidades que a gente não sabe ainda quais são, né? Quem são esses laranjas que estavam recebendo dinheiro do Master, como é que isso ajudou a alavancar ali aquele patrimônio bilionário do Workário, né, que a gente mostrou na reportagem do UOL essa semana. Tudo isso está na mira dos investigadores. Então, quando o TCU faz esse movimento, o que se fala aqui em Brasília é, olha, na verdade, a chance de você reverter a liquidação do banco é muito pequena, porque isso abala o sistema financeiro, porque os adultos na sala que estão olhando a situação e estão vendo a papelada, e estão vendo a investigação, sabem que o Banco Master não tinha a menor condição de continuar, ele tinha que ser liquidado. Então, toda essa movimentação, né, agora da defesa do Workário e do TCU, o que isso pode gerar? O que é uma das expectativas aí da defesa dos investigados? É questionar a ação do BC para propor talvez uma ação de indenização, para pedir uma compensação pela liquidação ter sido feita, né, segundo eles, às pressas. Então, outras maneiras de questionar e imputar aí alguma ilegalidade ao BC que, enfim, aparentemente, né, até onde a gente sabe, não se constatou nenhuma, né? Então, é esse o clima, assim, aqui em Brasília, a discussão, de fato, sobre se o Banco Master deveria ou não ter sido liquidado, ela pode ficar restrita à internet, porque, de fato, se você olhar o processo e os ministros, né, do TCU têm acesso ali aos detalhes, né, da denúncia do BC, de tudo que foi apontado pelo BC, a gente sabe que não tinha a menor condição do banco continuar daquela forma. Natália Portinari, obrigada pelas suas apurações. Até!